noite, irmãos e irmãs. Meu nome é Elaine Fontana. Eu congrego na Igreja de Cristo de Atibaia e eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu comigo. Eu tive um Covid, né, que foi bem intenso. E quando eu fui para o hospital, a situação já estava grave e recebi a notícia que ia ser entubada, né? Naquele momento foi um choque muito grande. E a vida toda eu sempre pensava que morrer era lucro, né? Tinha essa fé, né, de que, nossa, eu vou um dia estar com Cristo. E eu tive muito medo, foi o contrário. Não senti isso, eu pensava muito no meu filho e pedia muito para Deus, para Ele me dar mais um pouquinho de tempo, porque eu achava que eu ia morrer. E aí, naquele momento, eu fui para intubação e eu me lembro que depois que eu estubei, eu acordei e eu gritava muito: Deus, estou viva. Era uma alegria muito grande estar viva, né? E aí eu fiquei mais alguns dias acordada, passei por alguns momentos difíceis, porque UTI e tudo, e não estava muito bem. E aí o médico me falou pela segunda vez que eu ia ser entubada novamente. E aí veio tudo na minha mente novamente, mas eu tinha assim aquela alegria de saber que tudo aquilo que estava acontecendo era o plano de Deus. Então eu tinha muito medo de morrer pelo meu filho, porque eu não queria que ele ficasse sozinho, mas eu sabia que era o plano de Deus na minha vida e fui entubada pela segunda vez. Sim, para mim era como se fosse realidade, né? Eu sentia, eles falavam que eu era uma paciente muito teimosa, porque eles me sedavam, mas eu não aceitava a sedação, porque todos os dias eu acordava e queria viver. Então era um sonho constante, até que teve um dia que nesse sonho eu estava tão sedada e meus pais apareceram no sonho e eles precisavam da minha ajuda no sonho. E eu não conseguia ajudar porque eu estava sedada. Então, meus pais faleceram porque eles precisavam da minha ajuda e eu não conseguia ajudá-los, né? Então, eles tinham falecido. Isso foi uma questão que aconteceu no sonho. E fui vivendo aquilo ali, e todos os dias eu acordava e pedia: Deus, eu quero viver, eu lutava para viver. Até que um dia eu não aguentava mais, porque eu só ficava sedada, não conseguia vencer aquela sedação e aí eu dizia assim para Deus no meu sonho: eu não quero mais, eu vou parar de lutar porque essa sedação é muito mais forte do que eu e eu não quero mais. E de repente eu estava num lugar que era bem claro, um lugar gostoso, assim, deitada, um quarto bem claro. E apareceu uma senhora bem negra e ela começou a conversar comigo. E ela dizia assim: nós temos um tratamento para isso. As pessoas que estão fazendo esse tratamento, elas estão melhorando. Você aceita esse tratamento? Eu falei: aceito. Onde é? Ela falou assim: não é onde. Esse tratamento é Jesus Cristo. Ele consegue te tratar e ele consegue te curar. Eu falei: não, claro que eu quero. Eu aceito, né? E aí ela me levou para esse lugar e eu ouvi as pessoas chamando o meu nome: Elaine, Elaine, a gente está aqui te esperando, acorda, abre os olhos, fala com a gente. E eu abri os olhos e eu tinha sido estubada pela segunda vez. E eu fiquei muito feliz, porque vi que eu estava retomando a vida de novo, né? E aí foi um processo lá na UTI. Fisicamente ele era muito doloroso, porque passei por momentos ruins, mas espiritualmente eu era muito feliz, porque eu tinha a certeza que Deus, ele estava em todos os detalhes ali, né? Desde o dia que eu estava muito triste e deprimida e de repente chegou um enfermeiro e eu tinha sempre a Bíblia na cabeceira da cama. E sem eu pedir, sem nada, ele começou a ler um salmo para mim, né? Que é o Salmo 30, o versículo 2, que dizia, né? Ó Senhor, meu Deus, a Ti eu clamo e o Senhor me curaste, né? Ele leu esse salmo e ele foi sendo a minha força, né?
50 dias eu fiquei internada e 33 dias entubada. E era uma luta muito grande, porque era dor, eu comecei tudo do zero, não conseguia falar, não conseguia andar, não conseguia levantar, era uma bebezinha, foi um recomeço. E Deus foi um Deus de detalhes e de pequeninas coisas. Meu pulmão, ele teve um momento que a máquina funcionava 98% e eu apenas 2%. Para quem estava me esperando aqui fora, minha família, eles chegaram a dizer que nesse dia eles tinham perdido a esperança porque achavam que eu não voltava mais. E Deus fez um milagre. Aí quando eu saí, foi uma luta grande, porque fiquei com várias sequelas, né? Tinha muitas sequelas, não fui para minha casa, fui para a casa da minha irmã. E era uma luta muito grande. Eu achava que eu não ia voltar ao normal, né? Achava que eu não ia ter uma vida como eu tinha, né? E eu me lembro que um médico um dia falou para mim assim, a estatística das pessoas que entram aqui com Covid e são entubadas no hospital, de 10 pessoas, apenas uma volta. E você foi uma dessas 10 que voltou, né? E ele falou, você é um milagre de Deus. E o milagre de Deus foi tão completo, porque com tudo isso que aconteceu no meu pulmão, que o Covid devastou ele enquanto eu estava lá no hospital, hoje ele é 100% perfeito. Eu não tenho nenhuma sequela pulmonar. Eu tenho cicatrizes, né? Tenho essa cicatriz também, mas que eu vou guardar para o resto da vida e vou lembrar sempre como um prêmio que Deus me deu, porque Ele fez com que eu voltasse à vida. Não tinha mais esperança, né? E hoje eu vivo super bem, sem nenhuma sequela. Graças a Deus. E lembrando uma coisa que foi muito marcante também, nos meus sonhos, né, eu tive um sonho que os meus pais faleceram, né, eles tinham morrido por conta de eu estar tão sedada, não poder ajudá-los, e na minha mente eles tinham falecido. E quando eu acordei, eles perguntaram, né, que eu podia receber visitas, eu falei que eu queria a presença do meu filho, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. E eles vieram um de cada vez. Meu filho veio a primeira vez. E quando a minha mãe entrou, eu chorava muito, porque no meu sonho eu tinha certeza de que ela tinha falecido. Ainda eu estava um pouco sedada ainda, né, porque eu tinha voltado recentemente da UTI. E quando eu revi a minha mãe, eu chorava muito, porque eu falava, nossa, Deus, obrigada, minha mãe não morreu. E foi um presente. E meu pai a mesma coisa, né? Fiquei vários dias recebendo a visita deles e nem curtia muito, só chorava. Só chorava porque eu fiquei muito feliz que eles estavam vivos, né? Isso foi também um momento muito bom. Voltar aos cultos, eu acho que foi o dia mais feliz. Foi o dia mais feliz, quando eu pude rever os irmãos, né? E ao longo do tempo eu fui sabendo que vocês todos oravam. Eu agradeço imensamente aos irmãos, eu sei que vocês oraram muito pela minha vida e Deus atendeu a esse pedido de vocês. A oração, ela tem muito poder, era da vontade dele que eu estivesse aqui de volta. E foi uma alegria muito grande, né? Estar de volta com os irmãos, a comunhão, no nosso culto presencial, né? Então isso, acho que foi depois do Covid, eu acho que foi o momento mais feliz, né? De poder estar com os irmãos e adorando o Senhor.